Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E dando sequência aqui aos trabalhos que a gente está fazendo junto, né? Vocês podem ver que nessa referência, por mais que ela pareça ser bem complicada, se você fazer um planejamento das linhas que você vai montar e estruturar o seu desenho, esse trabalho ele vai parecer muito mais fácil. Eu vou explicar como. Se você parar para analisar na referência que eu estou usando aqui, você vai perceber que aonde tem os peixes no mesmo lugar no meu desenho que eu coloquei, eu fiz apenas 2 triângulos. E no nariz eu basicamente puxei mais um triângulo para dar aquela sensação, né? Para deixar aquela caixa do nariz já no espaço ideal, no tamanho que para mim já seria o ideal. E o resto do tamanho daquela caixa, né? Que vai ficar ali todo o crânio do meu personagem, ela também não é muito complicada se você fazer com calma. Então, assim, com o passar do tempo, eu fui meio que organizando e planejando linhas bem eficientes para eu conseguir estruturar de forma mais rápida os meus desenhos. E nesse momento eu percebi que eu já estava bem cansado de fazer inúmeros trabalhos a nanquim seguidos. Então nessa folha eu já estava um pouco cansado, eu já estava de saco cheio, essa é a verdade, de fazer tanto trabalho de nanquim, porque eu tinha me planejado a fazer 30 trabalhos e eu acabei fazendo em torno de 60 para 70 trabalhos. Então nessa folha eu já não estava com o ânimo que eu estava no início, quando eu fiz os 10, 20, 30 primeiros desenhos, tá? Então vocês vão perceber que aqui é uma folha que eu acabei passando por um momento bem caótico ali de construção do segundo desenho, que vai ser feito daqui a pouco. Mas tenham paciência, vamos dar sequência no vídeo, que eu vou explicando sempre que precisar. Eu pauso aqui para eu conseguir fazer um adendo importante sobre o que está acontecendo e depois a gente volta dando sequência, beleza? É claro! Aqui é uma parte simples também do desenho, não tem muito o que falar, né? A boca também é só algumas linhas ali só para eu encontrar a altura, o lugar ideal onde ela vai ser posicionada. Não fico preocupado com o detalhe aqui. O bigode também eu não vou tentar deixar um fio a fio ali pronto, porque isso eu já vou organizar na hora em que eu estiver fazendo. A touca também, né, desse personagem na referência, ela estava bem simples de ser interpretada ali, não tinha nada de dificuldade. Então foi uma referência até que simples de construir. Agora nesse desenho já foi um pouco mais complexo. Putz, estou lascado. Estou lascadinho, rapaz. Eu não sei o que eu vou fazer. E é aqui que começa aquele baita desafio de como se expressar bem, né? Porque eu faço alguns desenhos já, né? Meio que em caixas, formatos geométricos meio que de quadrado ali, alguma coisa do tipo. É mesmo, é? E nessa não era para ser diferente, eu tentei ver o que eu ia conseguir fazer, até tava gostando de como tava ficando nesse momento, só que aí eu falei assim, cara, não tá indo muito bem e tal, e se eu pegar esse desenho e colocar a cabeça de algum animal? Eu tenho esse costume, né, de gostar disso, mas assim, é muito desafiador você simplesmente encaixar a cabeça de um animal e fazer com que isso funcione, né? Fazer com que isso faça sentido no desenho, nessa leitura, né? Nessa interpretação visual do desenho que você está construindo. Quando você pega uma referência pronta, é bem mais fácil, você está basicamente seguindo padrões. Agora, quando você tem que criar meio que do zero ali, já é difícil. E você tem que usar todas as ferramentas e coisas que você tem na biblioteca, imagens, interpretações e tudo mais, né? Elementos que você imagina, que você lembra, para tentar criar o melhor trabalho possível. E aqui eu fui tentando, não senti que ainda estava bacana, né, até esse momento, só que tem muita coisa que eu acabo meio que definindo e arrumando na linha do nanquim. Se eu pudesse falar algo para mim mesmo no momento em que eu estava falando isso, era para mim fazer um pouco mais devagar. Gravar vídeo aqui pro YouTube é muito bacana,
mas tem essa parte complexa da gente querer adiantar rápido, fazer algo ali que seja dinâmico, que não fique tantas e tantas horas ali para editar. E aí eu pensando um pouco desse jeito, talvez eu não coloquei um refino muito grande em alguns detalhes importantes do desenho. Mas eu confesso que eu gostei bastante, né, desse esboço. Eu tenho como referência o Kim Jung-gi, né, que era um grande artista que acabou partindo. E com base nas referências dele, a gente consegue interpretar muitos trabalhos assim de forma criativa, né, usando partes do que ele fazia para ter ideias de como fazer nossos futuros desenhos. Aqui eu já estava basicamente de saco cheio, eu já estava cansado de desenhar nanquim, eu já estava imaginando como eu ia finalizar esses desenhos. Tava tudo caótico aqui, eu não queria desenhar, eu não estava querendo fazer nada. E aí foi onde eu parei para pensar que, cara, se eu não tô bem, eu paro de desenhar, mas ao mesmo tempo eu posso simplesmente terminar essa folha e fazer qualquer outro desenho a grafite amanhã e não continuar nanquim. Então, por hoje, eu vou me dedicar o máximo possível para consertar todos esses desenhos, porque é sobre isso. Nem é todo dia que você desenha com prazer. Não é. Na grande maioria das vezes, você estuda, você faz algo porque você precisa fazer. Nem sempre você está afim de desenhar. Mas é um hábito, é uma prática que você também não pode simplesmente abandonar, entendeu? Então depois eu volto naquele terceiro desenho e eu vou melhorar ele, né, o máximo que eu puder, agora com base na referência, para fechar essa folha aqui e não ficar algo tão largado, tão de qualquer jeito, sabe? Ó, com as linhas bem definidas no peixe, já vai dando para entender que o trabalho não ficou difícil, ó, de interpretar, de imaginar como é que ele ia ser feito, né? Aqueles triângulos do início deu cara a esse peixe, já fiz um corte ali bem quadrado, porque é algo mais ilustrativo, né? Não preciso daquela sensação de todas as escamas e detalhes do peixe, é algo que a gente pode brincar com as formas, com as manchas, né? Então, assim, dê liberdade à sua expressão, deixa fluir, deixa acontecer, que eu tenho certeza que vai ficar bacana. Nesse primeiro peixe, eu lembro que eu estava muito inseguro para usar essa brush pen, né? Porque eu não tenho costume de usar ela, eu não sei, não domino esse material, né? Esse pincel d'água com nanquim, não controlo, não sei, mas assim, eu gostei, ele deixa um tracinho mais grosso, né? E a gente consegue ir brincando bastante com as formas desse pincel, achei bem legal. E só nesse primeiro peixe que eu acabei tendo um pouco de dificuldade. No segundo eu já estava bem mais tranquilo e o trabalho fluiu muito melhor. Nessa parte do bigode, o que eu fiz aqui? Não é a primeira vez que eu faço uma barba desse jeito, tá? Um bigode assim, branco. E uma coisa que eu acabei pegando para fazer na época em que eu comecei a estudar isso, esse é o segundo trabalho que eu faço, né? Esse aspecto de fio a fio, é que eu basicamente faço algumas linhas do bigode seguindo o caminho, o movimento do bigode, da anatomia do meu personagem, da referência, e depois eu puxo uma linha ao lado da outra sem que elas fiquem encostando. Isso vai dar aquele aspecto de que tem espaço entre essas linhas e vai dar também aquela sensação de um pelinho branco, um loiro, entendeu? Então é assim que eu consegui deixar de forma simples e bem fácil, né, de interpretar um bigode branco. Aqui embaixo da narina, onde ele está um pouquinho mais escuro no desenho que eu estou fazendo, é porque na referência já estava alguns pelinhos ali mais castanhos, né? E agora, como nessa lateral já tá bem mais espaçado, ali na minha referência eu já vi que era mais branco também, era mais claro. Então eu fui usando meio que esse jogo de aproximar as linhas para dar mais contraste e afastar elas quando eu queria dar aquela sensação de um bigodinho mais branco, mais claro, né?
Nessa parte agora dessa touquinha, né, de banho do personagem, não tem nada demais, não tem nada de difícil aqui. Eu fui basicamente seguindo, né, não tem muito detalhe na referência, então assim, é uma referência de sugestões bem tranquilas para se fazer. E é aqui que eu deixo a minha dica para vocês. Quando vocês forem querer estudar nanquim, estudar grafite, primeiramente pegue referências que vocês gostam de desenhar. Você gosta de desenhar pássaros? Então pegue centenas de pássaros e fique desenhando. Com nanquim, com grafite, por quê? Porque se você tem que desenhar, você gosta de desenhar passarinho, mas você vai tentar desenhar carro que você não gosta, não está habituado, você vai desanimar nos primeiros desenhos. Então, parte do estudar de forma inteligente é a gente aprender primeiramente nos desenhos que a gente gosta, nas referências que a gente gosta, para que a gente monte, estruture uma base de estudo bem feita, e aí depois que a gente ter aprendido a base da construção e a estilização, a gente pode pegar qualquer outra referência que a gente vai conseguir executar de uma forma bacana também. É aqui que a coisa fica complicada, porque eu ainda percebi que eu tinha muitas linhas que estavam indefinidas no meu desenho. Era um desenho que eu estava basicamente criando ele totalmente. Então aqui eu tinha uma pressão enorme, né, nas minhas mãos, e eu tinha que resolver muita coisa que pra mim ali, assim, você pode olhar e falar assim, cara, mas tá bem definido ali, dá pra fazer um bom desenho. É que na minha cabeça eu imaginava uma coisa e isso ainda pra mim não tinha a quantidade de informação que eu precisava pra fazer um bom trabalho, né? O trabalho do nanquim, ele é gráfico, então a gente precisa dar a sensação de contraste, volume, controle de linha, tudo ao mesmo tempo em que você está usando apenas um pincel. Então, para mim foi complicado nesse sentido, entendeu? Eu preciso dominar mais esse tipo de ferramenta. É uma ferramenta que eu estou me habituando a usar, então não é fácil, não achei tranquilo de se trabalhar. Principalmente quando se fala de animal, que eu gosto de fazer, eu não queria fazer qualquer trabalho, né? Não queria desenhar de qualquer forma. Mas eu até consegui dar meu melhor e eu espero que vocês tenham gostado também. Vamos seguir. Aonde eu vi que eu tinha detalhes bem pequenos, eu já vim com a nanquim menorzinha, né? E aonde era pedacinhos ali que eu poderia dar uma viajada, né? Fazer ao meu estilo, eu usava de novo meu pincel d'água com nanquim. Ia fazendo da minha maneira ali, soltando um pouco a mão e tentando estilizar o máximo possível. Esse desenho aqui ele também é muito legal para você sair da sua zona de conforto. Esteja o tempo todo criando com base em referências que você gosta e também pegue momentos e aproveite situações para você se desafiar com desenhos que você não faz ideia do que vai acontecer. Isso força muito o seu cérebro a pegar lá no fundo daquela gaveta de memória, né, de biblioteca visual que você tem e usar o máximo de informação que você já guardou com base em todos os desenhos que você já viu, referências de artistas que você gosta. Então a prova real de tudo que você anda estudando, de tudo que você anda vendo e aprendendo, absorvendo de conteúdo, é aqui que você vai conseguir realmente colocar em prática tudo que você está aprendendo, está vendo por aí, tá? Então saia da zona de conforto e tente fazer trabalhos assim que te desafie, né? Porque esses são os trabalhos mais legais que tem quando você percebe que deu tudo certo. E se não deu certo também, não precisa, sabe, ficar incomodado. Você pode pegar esse desenho, no caso eu poderia pegar esse desenho, colocar numa mesa de luz e tirar um traço muito mais bonito e agora com acabamento bem fino, e eu tenho certeza que ele ia ficar muito legal. Mas como não é o caso, não precisa disso, eu deixo ele para no futuro, né, eu acabar brincando com ele de novo. Nesse último desenho, eu vi que não estava legal aquela referência, não estava gostando de tudo que estava acontecendo ali, e eu falei assim, quer saber? Não tá bom, não tô gostando, o que eu vou fazer? Vou apagar e começar de novo. E aí, como eu só queria fechar essa folha, eu já estava cansado, mas eu tinha assumido o compromisso de resolver todos os probleminhas dessa folha, de rascunhos que eu não tinha gostado, eu acabei apagando esse desenho de novo, e aí eu fiz com base mais na referência só para fechar a folha. Então aqui eu não fiz de qualquer jeito, eu me dediquei para tentar fazer o melhor possível aqui,
tava tentando usar de novo, né, o meu pincel d'água para ver o que eu ia conseguir fazer com a nanquim aqui. Quando eu vi que eu já tinha chegado no limite com ela, eu vim com a nanquim mais fina, dando um acabamento bem fino, bem gráfico no trabalho, para tentar salvar o máximo de coisa ali que eu tinha visto que já tinha fugido um pouco do controle ali da referência, e que eu não estava gostando no meu desenho, né? Se eu simplesmente gosto do que eu estou fazendo, não é um problema. O problema é quando eu uso essa ferramenta, não gostei do que está acontecendo e eu simplesmente deixo. Mas quando eu vejo que o meu trabalho ele já deu o que tinha que dar, eu venho puxando essas linhas gráficas para ir consertando. E eu confesso que eu gostei pra caramba de como ele ficou desse jeito. Eu até vou tentar fazer em futuros trabalhos de novo essa pegada, né, de usar essa brush pen e depois vir dando aquele ajuste, aquele contraste, né, com uma linha mais fina, mais gráfica, bonitinha, retinha, porque eu achei que ficou uma sensação bem legal no trabalho. Pessoal, então é isso. O vídeo tá chegando ao final. Eu espero que até aqui você tenha gostado de como ficou. Pratique, estude bastante. A gente só vai conseguir realmente melhorar a nossa técnica estudando muito. No mais é isso, tá? Se puder, se inscreva no canal. Vamos tentar chegar em outros desenhistas que estão procurando conteúdo novo aqui no YouTube, tá certo? Um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo. Falou!